Vamos orar. Bendito Deus, soberano e maravilhoso Senhor. De fato, somos felizes com o Seu Filho Jesus, e claro, com o Senhor que o enviou para nós. Que possamos, Pai, honrar essa felicidade, para que sempre o Senhor também esteja feliz com os nossos atos. Que possamos fazer tudo o que for necessário para sermos cristãos, para termos um lar cristão, ou melhor, para que sejamos verdadeiros cristãos. O Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, que essa mensagem seja para transformar vidas e que seja para a honra e glória do Seu santo e bendito nome. E em Cristo Jesus, que oro, agradeço. Amém. Amém. Dando continuidade ao tema do lar cristão, essa mensagem de hoje, o tema é Procuram-se Homens. Ou seja, trata-se de um sermão direcionado aos homens, mas não é exclusivo aos homens. O que eu estou querendo dizer é que, de maneira geral, essa mensagem é para todos nós, homens, mulheres, jovens, adolescentes. Mas, se você, mulher, fica triste porque não é direcionado para você, na próxima semana tem uma direcionada para você. O nosso texto base é Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22. Ezequiel capítulo 22. Antes vamos contextualizar o versículo. Deus chamou o sacerdote Ezequiel para ser o seu profeta e levar a sua mensagem ao povo de Israel, porque o povo havia se virado contra Deus, e eles estavam pecando gravemente. O versículo 4 diz que os israelitas estavam adorando ídolos que eles mesmos haviam fabricado. Só aí, nesse versículo mesmo, o Senhor já diz que eles estavam apressando os seus dias. O versículo 8 diz que os sacerdotes não obedeciam mais às leis de Deus e não respeitavam aquilo que Deus havia determinado como santo, por exemplo, o sábado. O versículo 11 diz que alguns estavam praticando relações sexuais ilícitas, como adultério e incesto. O versículo 2, acredite, naquela época já havia agiotas. O versículo 25 diz que as autoridades mandaram matar pessoas, deixando as mulheres viúvas e também retirando delas as suas propriedades e riquezas. O versículo 26 diz que as ofertas sagradas já não eram mais respeitadas, porque os sacerdotes ensinavam que não havia diferença entre o animal puro e o impuro. O versículo 28 diz que os profetas faziam falsas adivinhações e visões, alegando que Deus é quem estava falando, quando na verdade Deus não estava falando nada. Enfim, o versículo 26 ele vai dizer que Deus estava se sentindo desonrado no meio deles. E conforme o versículo 31, Deus estava muito irado com essa falta de respeito. Enquanto eu estive meditando nesse capítulo, eu tive a sensação de estar estudando sobre a nossa sociedade atual. Eu não sei se você teve a mesma impressão agora. Se você pegar tudo que está dizendo nesse capítulo e colocar nos dias de hoje, não mudou nada. Aliás, a única coisa que mudou é que aqui não está falando de mensalão, mas você vai ver que vai falar no versículo 25, ele fala que as autoridades tiraram as riquezas do povo, deixando as pessoas, as viúvas, na pobreza. A nossa crise não é à toa, Mas a situação lá estava tão desoladora que olha só o que aconteceu no versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante
para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus estava procurando alguém, uma pessoa, só um justo, no meio de uma multidão, para conter a ira dele. Mas o versículo diz que ele não encontrou nenhum. Por isso uma destruição estava prestes a acontecer. Essa passagem que nós lemos revela que Deus estava procurando pessoas, procurando homens justos, homens sinceros, honestos, e que buscassem a sua verdade. Resumidamente, Deus estava dizendo: busquei entre eles um homem, mas não encontrei nenhum. Será que é tão difícil encontrar um homem assim nesse mundo? Ainda nos dias de hoje, o Senhor continua procurando pessoas, procurando homens, mas não é qualquer homem, mas homens que tenham qualidades. E nós vamos ver hoje 3 qualidades dentre as que Deus procura. A primeira é cristãos. Procuram-se homens que sejam cristãos, mas não são quaisquer cristãos, mas verdadeiros cristãos. A igreja do Senhor precisa de homens que sejam verdadeiros cristãos. Se você não é cristão, ou melhor, se você é cristão, ou se você que está nos visitando não é um cristão, ou ainda não é um verdadeiro cristão, eu quero incentivar você para que juntos nos tornemos verdadeiros cristãos. Esse é o alicerce para uma vida digna perante Deus e perante a sociedade. Essa é uma qualidade que todo cristão deveria ter: ser verdadeiro cristão. Custe o que custar. O verdadeiro cristão ele tem que ser autêntico. João 4, Evangelho de João, capítulo 4, vamos ler lá o que diz. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Jesus está conversando com a mulher samaritana. Num determinado momento ele diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Para ser um verdadeiro adorador, percebam que Deus não está procurando adorador. Para ser um verdadeiro adorador, tem que ser antes um verdadeiro cristão. É necessário que o cristão se torne um verdadeiro cristão, que ele se esforce para ser o melhor para o Senhor. O simples ato de vir aqui e se batizar não garante a vida eterna. Esse é o primeiro passo, mas depois tem que viver a vida cristã, que são os passos seguintes a caminho do céu. Paulo reforçou o fato, lá em Romanos 14, versículo 12, reforçou o fato de que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por isso, nós temos que ser aquilo que Deus procura. E como que nós fazemos isso? Perseverando no aprendizado da palavra. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 5,18, ele diz para nos incentiva a nos enchermos do Espírito Santo. Esse encher do Espírito Santo é buscar cada vez mais o Senhor, é nos encher de sabedoria divina. Isso significa prática de estudo e oração, e consequentemente, claro, vivência, exemplo, obediência daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós estamos aprendendo. Só assim nós nos tornaremos só assim nós nos transformaremos e nos tornaremos aquilo que Deus deseja, que Deus procura.
verdadeiros cristãos. Agora, é possível se tornar verdadeiro cristão desprezando ensinamentos? É possível ter uma igreja repleta de verdadeiros cristãos se apenas 1/3 participa da aula dominical? Nas demais reuniões congregacionais, reunião de homens, mulheres, reuniões de casais, SEB, reuniões de quarto, o número é ainda menor. Talvez eu esteja falando bobagem. Talvez alguém esteja pensando: o Marino está pregando e pecando ao mesmo tempo, porque ele está julgando e a Bíblia diz que não pode julgar. De fato, a Bíblia diz que não pode julgar, é verdade, mas tem que entender o contexto. A Bíblia diz que nós não podemos fazer julgamento eterno. Esse salva, esse vai para o inferno e assim vai. Isso não podemos. Mas o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, nos ensina que nós devemos julgar o ensino. Lá em Mateus 7, capítulo 7, versículos 15 e 16, o próprio Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus está dizendo, nos alertando, dizendo para mim e para você, que nós vamos nos deparar com falsos ensinos. Mas nós devemos julgar a doutrina e o estilo de vida deles, para ver se os seus frutos são verdadeiros ou falsos. Então, temos que julgar-se, julgar o ensino. Mas o que eu estou querendo dizer, na verdade, é apenas advertir, aconselhar, que deixar de perseverar, deixar de se manter firme, de insistir no estudo da palavra e, consequentemente, obedecer à vontade de Deus é antibíblico. Eu preciso me tornar um verdadeiro cristão para que a minha alma seja salva. Todos nós devemos nos tornar verdadeiros cristãos para sermos exemplos para nossos familiares e as pessoas que nos cercam, que nos rodeiam. Exemplo é tudo aquilo que pode ser imitado, tanto bom como ruim. E a Bíblia enfatiza, exemplo e influência, aliás, a Bíblia enfatiza muito bem sobre isso, tanto bem como mal. Cabe a nós vermos os maus exemplos de irmãos, para que nós possamos ser bons exemplos. Um exemplo de influência está lá em João 13:35. Jesus diz assim: se vocês tiverem amor uns pelos outros, todos conhecerão que são os meus discípulos. Isso é influência positiva na sociedade. Nós vivemos numa sociedade corrompida, igual essa que eu acabei de falar para vocês. Homicídios, adultérios, incestos, roubos, corrupções, idolatrias, paganismo e várias outras atitudes vergonhosas. Para que sejamos mantenedores de Deus dentro do nosso lar, construindo um lar cristão, aquele lar que estava na mente de Deus, quando Ele inspirou homens para escrever as Escrituras, precisamos ter um compromisso sério com Ele. Pois só assim, pois jamais seremos tudo o que um homem deve ser, se não formos verdadeiros cristãos. A segunda qualidade que o Senhor procura é pais. Procuram-se pais, mas não são quaisquer pais, verdadeiros pais. A igreja do Senhor precisa de verdadeiros pais. Alguém pode contestar, mas eu sou pai. Eu falei, a minha resposta é: eu também sou, ou eu também pensava que era.
Eu tenho um filho de 22 anos. Nos últimos anos, eu descobri que sempre fui um pai pela metade. Se é que existe um pai pela metade, né? Hoje, com uma filhinha de 3 anos, eu me lembro desse mau exemplo para tentar ser um verdadeiro pai. Eu estou dando esse exemplo pessoal para dizer, para mostrar que o fato de ter uma criança em casa não faz de mim e de você um verdadeiro pai. Se fosse assim, ter um livro em casa faria de nós leitores ou escritores, mas não é isso, não deve ser assim. A Bíblia, ou melhor, biblicamente, o termo pai tem um peso muito grande. Abra comigo em Efésios 4. Efésios capítulo 4. Diz assim: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra pais vem do grego pateras, e nesse caso, nesse versículo especificamente, se refere apenas a homens. Se você pegar o versículo 1, vai falar de pais, mas se referindo a pai e mãe. Mas especificamente no 4, ele vai falar apenas sobre os homens. Isso mostra que a Bíblia coloca uma responsabilidade pesada sobre os homens que são pais. Infelizmente, existem mulheres que é o cabeça do lar, né? Ela que tem a função de ensinar ao filho o que é certo e o que é errado. Eu não estou falando de mulheres que cuidam da casa enquanto o homem trabalha, não é isso. Independente disso, o homem tem a sua responsabilidade, mas não deve ser assim. Esse trabalho é dos pais, é dos homens. O Elias pregou há umas 2 semanas atrás e falou sobre Josué. Josué teve a função de levar o povo de Deus a renovar a aliança com Deus. E ele disse no versículo 15 do capítulo 24: eu não sei a quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que será que ele falou em nome de toda a família? Certamente porque ele era o cabeça do lar. Ele tinha um apoio dos filhos e da esposa. E ele sabia a responsabilidade que ele tinha. E qual é a nossa responsabilidade como pais? E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina do Senhor. Como é que eu e você tratamos nosso filho ou filha? Com xingamentos, briga, agressões? Ou na disciplina do Senhor? Nós, pais, acima de todos, prestaremos contas a Deus pela forma como os nossos filhos são criados, ou seja, se mantemos ou não Deus dentro do nosso lar e a forma como o mantemos. A última qualidade é líder. Procuram-se homens que sejam líderes, mas não são quaisquer líderes, são verdadeiros líderes. A igreja do Senhor precisa de verdadeiros líderes. Talvez nesse momento alguém esteja pensando: bom, essa mensagem é especificamente para o grupo de servos, ou seja lá como você quer chamar, a liderança da igreja. É sim para nós do grupo de servos, porque nós temos a responsabilidade dada por Cristo de cuidar do seu rebanho. Claro que depende também de cada ovelha aceitar esse cuidado, mas nós, ou melhor, essa responsabilidade, esse exemplo que nós devemos ter para com a igreja, nos dará um julgamento mais pesado. Mas é para você também, homem, porque você tem que ser o líder espiritual da sua casa, para que o Senhor seja honrado por você. É para você também, porque Deus lhe deu ao menos um talento, uma responsabilidade,
na sua obra. Nós vimos isso no mês passado. E é para você também, mulher, que tem esposo descrente ou não tem esposo, mas é dona de um lar. Você tem a responsabilidade de exercer esse exemplo dentro de casa, que nada mais é como uma liderança espiritual, sim, para que a sua alma e a dos seus filhos sejam salvas, e para que o marido descrente, no caso, claro, das casadas, seja santificado e seja ganho para Cristo, através do seu exemplo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 13 e 14, vai falar sobre isso. Abra comigo em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Versículos 1 a 4. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais se encarregarão deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Deus ordenou que homens assumissem a liderança espiritual. Deixar de fazer isso é errado e antibíblico. 1 Timóteo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, portanto, que os varões, os homens, do grego andras, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, sem discussões. O apóstolo Paulo, ou melhor, estudando as cartas do apóstolo Paulo, nós vemos os vários lugares que ele passou, que ele pregou e certamente orou. Como um líder fiel a Deus, ele se preocupou em transmitir esse caráter e procedimento aos homens. Paulo pediu aos homens que orassem em qualquer lugar e levantassem mãos santas. Os judeus muitas vezes oravam assim, mas Paulo não estava querendo criar um procedimento que todos orem assim. Não, Paulo estava enfatizando a necessidade de homens orarem sim em qualquer lugar, mas que mantessem as suas vidas santas, para a honra e glória do Senhor, porque essa é a condição que Deus procura: prática de oração e mãos santas, vida santa. O Senhor está à procura de homens que estejam dispostos a assumir liderança espiritual em qualquer lugar, seja na vida pública, seja na vida particular. E para concluir, nós vimos que em Ezequiel 22:30, que Deus estava procurando alguém para se colocar entre ele e a sociedade, e o povo, para conter a sua ira. Então ele disse, busquei entre eles um homem, e a conclusão foi: mas não encontrei nenhum. Trazendo para hoje, se Deus mandasse reescrever esse versículo, dizendo: busquei na igreja de Cristo no São Bernardo um homem que fosse verdadeiro pai e verdadeiro líder cristão, para me honrar perante essa sociedade corrompida, qual seria a conclusão? Mas não encontrei nenhum. Seria essa? Ou, para minha glória, encontrei um, encontrei 2, encontrei 5, encontrei 10. Para minha glória, encontrei todos.
Será que Deus pode contar comigo e com você, meu irmão? Que possamos nos lembrar que Deus continua procurando homens, mas não qualquer um. Que Deus seja louvado.